E a todos quero cumprimentar a mesa e agradecer a oportunidade de fazermos essa reflexão aqui coletiva em função das questões aí que foram colocadas e que tem sempre vindo à tona em todos os momentos do debate. Antes, porém, de entrar nessas reflexões, eu queria... Vê se está verde lá, a tua luzinha aí. Está verde. Tá bom. Abrir um pequeno parêntese só para ressaltar que eu estou na FUNCEF na condição de diretor eleito pelos participantes. A FUNCEF tem hoje mais de 130 mil participantes existe paridade na diretoria de gestão. São 3 diretores eleitos e 3 diretores indicados, com 2 mandatos, restrito a 2 mandatos. E eu faço esse registro pela importância que a gente pensa com relação a esse tema que tem colocado aqui, no sentido de abrir o espaço aos participantes. Se a gente volta à origem da Previdência Complementar, da Lei 6435, a origem ela teve qualquer visão de futuro em relação à economia, com relação à economia de longo prazo, poupança de longo prazo, alavancagem à Bolsa de Valores, mas o participante sempre ficou à margem desse processo. Tanto é que a própria nomenclatura que se utilizou para caracterizar um dos sócios dessa relação contratual é participante. Então, historicamente, os participantes sempre foram participado das decisões que foram tomadas e nunca integraram como sujeito ativo aí nessas relações. E aí a gente tem aí essa série de questões que foram colocadas aqui pela Isa, no sentido de buscar uma melhor conformação entre as representações. O que a gente traz aqui para discutir é que o fundo de pensão ele tem um sentido fundamental, que é defender a melhoria, ou então preservar a qualidade de vida do participante, do trabalhador, mais ou menos próximos ao período laboral. E a gente fica imaginando, com todas as restrições que tem hoje, embora a Previdência Complementar, embora a Previdência Oficial, ela seja um mecanismo fundamental para manutenção aí da sociedade, manutenção dos... Mas existem alguns critérios e alguns superação a esses limites previdenciários que ao trabalhador é colocado um desafio, ou ele busca algum tipo de investimento onde possa, no final da vida laboral, estar contribuindo, estar mantendo a sua qualidade de vida, ou então ele se agrega a um fundo de pensão cuja missão principal seria essa. E por hoje, se a gente folha nos fundos de pensão, e a Isa e o senador Paulo Paim falando aqui na introdução, eu imagino que a gente superou um aspecto muito importante nessa relação, que era assim, os fundos de pensão em algumas fases aí, vocês aí foram testemunhas disso, eram vistos como os casos não adequados para o sistema, eram vistos aí alguns fundos de pensão até arrolado aí nas CPIs, nos últimos 10 anos a gente não tem isso mais. Saiu das páginas policiais para vir para as páginas da economia, as páginas econômicas, e é claro que, com todos os aspectos que tem aí no resultado final dos investimentos, e aqui eu quero fazer uma pequena observação que eu tenho sempre debatido. Quando fala que os fundos de pensão têm muito recurso, que os fundos de pensão são ricos, é necessário imaginar o seguinte, fazer uma distinção muito clara. A legislação ela teve esse cuidado de colocar que os fundos de pensão são meros administradores de planos de benefício. Os planos de benefícios é que têm esses recursos. E a relação contratual, que a gente chama de regulamento dos benefícios, é que estabelece uma relação longínqua entre o trabalhador que se adere a um fundo de pensão e essa entidade. Nós estamos falando aqui de um contrato nada menos do que, se a gente pega hoje a expectativa de vida de 70 anos, né, Zé Maria? A gente está falando de um contrato muito longo, e tudo dentro de um fundo de pensão tem que ser pensado no longo prazo. Aí existe um primeiro conflito
social que a gente percebe que a sociedade brasileira, e principalmente no fundo onde eu milito, que são os empregados da Caixa Econômica Federal, que são bancários, o nosso modelo mental é sempre de resultado anual. Não, sempre aquele resultado de empresa, deu lucro no ano, deu prejuízo no ano. Se a gente pega as janelas mais longas, se a gente pega as janelas de 10 anos, a gente percebe que essas relações, esses resultados do fundo de pensão sempre foram muito superiores aí a essa lógica de investimentos que temos encontrado aí no mercado como um todo. Fundo de pensão hoje, se a gente pega, no geral, são recursos disponíveis para investimento, e é um outro viés que eu penso que a gente precisa também ter bastante claro nesse debate. O alavancador hoje de grandes investimentos, o alavancador onde tem recursos, 17% do PIB aproximadamente, hoje estão com os fundos de pensão. E aí sempre chega aquele velho e tradicional e importante desconfiança, onde é que se estão colocando os meus recursos? E a gente, quando vai no debate com os participantes, a primeira pergunta que surge, olha, existe uma tentativa do governo estar utilizando os fundos de pensão para alguns tipos de investimento. E eu sempre digo o seguinte, não existe só a tentativa do governo em estar utilizando esses recursos, existe também a iniciativa privada. E ali a gente, a FUNCEF recebe nada menos, vou jogar por baixo, umas 10 propostas de investimento semanalmente, e essas propostas, quando chega ali no PowerPoint, é a coisa mais maravilhosa que tem, não tem risco, são investimentos muito bons, tanto na expectativa, na ótica da iniciativa privada, quanto na ótica do governo. O que precisa nesse momento, e eu acho que é esse que é a importância de estarmos claro aí com essa questão da paridade que eu chamei a atenção aqui no começo. Os participantes também têm que ter uma visão de para onde está indo esses recursos deles. E aí é fundamental que se tenha aqui uma análise de riscos desses investimentos, da mesma forma que se faz uma análise dos investimentos da iniciativa privada, há de ser feito com as propostas do governo, e é assim que a maioria dos fundos de pensão tem atuado. Eu digo, pelo que eu conheço, mais próximo, assim é que a gente tem atuado. Não quero dizer também que é um mundo de santos. Pode ser que em outras realidades isso não seja tão presente, mas o que a gente coloca, e na condição ali, sendo um diretor eleito, na controladoria da FUNCEF, a gente tem isso muito claro. Então, assim, todos os investimentos que têm hoje passado pelos fundos de pensão têm esse critério. A legislação hoje ela é muito rigorosa com relação a essas decisões de investimento, ela foi muito cuidadosa com relação a isso. Tem uns aspectos bastante relevantes da visão de longo prazo, né, com a questão da longevidade, a sociedade vivendo cada vez mais, é preciso que se busque investimentos que também tenham sustentabilidade mais no longo prazo, para que esse casamento do fluxo de ativo e passivo, ele nos dê uma segurança no futuro de que a gente pague os benefícios e não frustre a expectativa dos participantes. Nesse aspecto, é muito importante que a legislação também ela ajude isso. Eu imagino assim, olha, o aspecto, a característica previdenciária dos fundos de pensão, ela nunca pode ser esquecida por qualquer autoridade que milite nessa área. Tanto da parte da Previc quanto da parte governamental, não pode transformar os fundos de pensão em negócio. E quando a ISA chama a atenção da 26, na minha opinião, é um dos principais retrocessos que aconteceu na Previdência Complementar, é a questão da 26, onde literalmente transformou o caráter previdenciário dos fundos de pensão em negócio. Hoje, as patrocinadoras têm uma visão de que se o meu resultado do fundo de pensão for superavitário, esse resultado ele retorna para o participante. E, ao mesmo tempo, se coloca uma outra resolução que potencializa esse resultado, que é a questão da redução da taxa de juros de uma forma com todas as previsões do caráter da revisão atuarial, mas que, ao reduzir a taxa de juros, eu potencializo a possibilidade de ter resultado positivo, e esse resultado positivo ele é distribuído para a patrocinadora.
O contrário também é o debate que se tem feito. Hoje, aos 2 anos de resultado negativo, se chama os participantes à contribuição. Só que aí existe uma reflexão que precisa ser feita. Como eu disse a princípio, os fundos de pensão eles não podem ser analisados no curto prazo. Se hoje a gente analisa a economia mundial, todos os fundos de pensão do país, que são a grande parte do mundo, vão ter uns resultados negativos em função do resultado da economia global. Se analisarmos uma janela um pouco mais longa, a gente percebe que essa realidade ela não perdura, ela não se sustenta. Agora, como é que eu vou agora chamar os meus participantes com um resultado, um período muito curto, para fazer a sua compensação, e sendo que possivelmente no próximo ano já tenha resultados superavitários sem capacidade de compensação. Então, é um jogo que eu acho que a gente precisa estar muito atento a todas as decisões que foram tomadas e as definições aí de futuro dentro desse sistema, porque é uma importante alavanca para os investimentos do país, é um importante sustentador aí do desenvolvimento do país e que tem que ser tratado de uma forma muito carinhosa, de uma forma muito cuidadosa para que não frustrem os participantes, de uma outra forma a gente também consiga ter aí resultados que sejam sempre positivos para o desenvolvimento desse país. Muito obrigado.